Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 4º do Código Penal. E por que nós temos que falar esses artigos de forma conjunta, de forma em que eu tenha que fazer uma interpretação de todos eles? A necessidade disso decorre do primeiro artigo, um dos mais importantes que se existe dentro do âmbito penal, que é o artigo 1º, que fala do princípio da legalidade. Esse princípio da legalidade está no artigo 1º do Código Penal e ele se repete no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Na verdade, nós temos dois princípios da legalidade na Constituição Federal. Um que eu denomino ele de princípio da legalidade genérico, que é o artigo 5º, inciso 2, onde ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, aonde se reporta que todo mundo precisa de uma legislação para ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, para que o Estado possa impor isso ao cidadão. Entretanto, no artigo 5º, porém no inciso 39, ele já se reporta o princípio da legalidade, que eu denomino o princípio da legalidade específico, que é o princípio da legalidade do direito penal, que ele é repetido no artigo 1º do Código Penal. O artigo 1º do Código Penal diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina. Então, o que significa dizer? Eu só posso afirmar que tal conduta é considerada como criminosa quando existir uma legislação para isso. Por isso que, quando você fala em princípio da legalidade, nós temos sempre que observar o seguinte: na data do cometimento do crime, qual era a legislação que estava em vigor, em vigência? A legislação era tal. Então, é essa norma que será aplicada. É esta legislação que será aplicada. Por isso que fala assim: não há crime sem lei anterior que o defina. E não há pena sem prévia cominação legal. As duas regras são iguais, são idênticas, só que uma fala para crime e a outra fala para pena. Como a norma incriminadora ela determina um preceito primário, um preceito secundário, por isso que há essa necessidade de imposição de que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Nós já vimos anteriormente que quem detém competência para legislar sobre o direito penal é a União, não é isso? De acordo com o artigo 22, inciso 1º, aonde transfere para o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal, para que eles possam legislar sobre o direito penal. Então, o que isso significa dizer? Isso significa dizer que, para a configuração de uma conduta criminosa, para eu dizer que a pessoa responde por um determinado tipo penal, existe a obrigatoriedade de uma legislação. Aí vocês falam assim: tá, mas no início da aula você disse que há necessidade de uma interpretação em conjunto com outros artigos. E por que eu preciso interpretar ela com outros artigos? Para eu saber qual é a legislação? Não é isso? E o próximo artigo, para a gente entender qual é a legislação, é o artigo 4º. Porque o artigo 4º vai dizer quando o crime é considerado como praticado. Em que momento eu levo em consideração que a prática criminosa foi realizada. Para quê? Para fins de aplicar a legislação específica ao caso concreto. Então ele vira e fala o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro momento do resultado. O que isso significa dizer? O que isso traz para a gente de informação? Vamos fazer uma interpretação da norma. Qual é a característica que se tem relacionada a isso? Por bem,
Se ele diz que só tem crime se existir uma lei anterior que o defina, qual é o momento em que eu vou levar em consideração que o crime foi efetivamente praticado, aquela conduta foi efetivamente praticada? E o artigo 4º ele trata da teoria da atividade. Ele trata da teoria da atividade porque ele se reporta ao fato de que considera-se praticado o crime no momento da atividade. O momento da atividade é o momento da ação ou omissão. Ele descarta para efeitos penais o momento do resultado. Isso como regra geral, tá bom? Como regra geral, eu levo em consideração o momento do cometimento do crime, que é o momento da ação ou omissão, que se reporta à teoria da atividade. Não entendi, vamos lá. Vamos imaginar, vão existir determinados crimes, vocês vão estudar isso ao longo do curso de vocês, mas vão existir determinados crimes em que eu possa ter a prática da ação ou omissão num determinado momento e o resultado acontecer em outro. E aí, consequentemente, quando eu levo isso em consideração, quando eu tenho a realização de uma ação em um momento e o resultado em outro, ficaria a dúvida, né? Qual o momento do crime? Se for no momento da ação, no momento do resultado. Exemplo, vamos imaginar que eu dei um tiro numa pessoa hoje. E essa pessoa, que é a ação, o tiro é a ação. E aí vamos imaginar que essa pessoa não falece hoje. Ela falece daqui a 2 anos. Ficou em coma, foi para o hospital, ficou em coma e morreu daqui a 2 anos. Em virtude do tiro. Certo? Eu não preciso nem de tanto tempo. Morreu daqui a 6 meses, daqui a 2 meses. Morreu 2 dias depois. Ou seja, eu tenho a ação praticada num determinado momento e, consequentemente, eu tenho um resultado realizado num momento posterior. E aí eu teria 2 datas para definir quando é que teria a prática do crime. Eu teria a data do momento da ação e eu teria a data do momento do resultado. Para efeitos penais, de acordo com o artigo 4º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Significa dizer o quê? Que neste exemplo, eu vou levar em consideração a legislação que vai estar em vigor no dia da ação ou omissão, no dia da atividade. Por isso que eu tenho que fazer uma interpretação em conjunto do artigo 1º com o artigo 4º. Porque ele fala assim, não há crime se lei anterior que o defina, legal. Quando considera-se praticado o crime considera-se praticado no momento da ação ou omissão, na teoria da atividade. Então, isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que há necessidade de que exista uma lei no momento da ação ou omissão. Se a lei for diferente, ou se não tiver lei, consequentemente, não há crime. Se no momento que ele fizer a ação não tiver uma conduta definida como aquilo aí como sendo ilícito, não tem crime. Ou se ele cometeu um crime, sei lá, deu um tiro hoje numa pessoa, e essa pessoa falece daqui a 2 meses, mesmo que a legislação altere, trazendo uma pena mais severa, eu também tenho que me reportar ao princípio da legalidade. Porque o princípio da legalidade no artigo 1º, ele fala, não há crime se lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Então, eu vou ter que observar a norma incriminadora no momento da ação ou omissão. Essa é a interpretação em conjunto dessas 2 situações. Aí você vai falar assim, professor, mas existem 3 tipos de normas penais. As normas incriminadoras, as normas permissivas e as normas explicativas ou complementares. Isso vale para todas elas? Vale para todas elas. Então, seja a norma incriminadora, seja a norma permissiva, seja a norma explicativa ou complementar, elas devem obedecer o princípio da legalidade. Elas devem obedecer o momento da ação ou omissão. Então, todas elas terão as suas características definidas no momento da atividade. Todas elas.
teoria. Na prática, as normas permissivas, elas acabam tendo uma interpretação extensiva ou uma analogia ou uma interpretação analógica que, se for mais favorável, ela é aplicada imediatamente, independente de legislação. Vou repetir. A norma inclinadora, ela obrigatoriamente eu preciso de uma legislação. Ponto. Certo? O princípio da legalidade específico do direito penal não tem como eu fugir dessa regra. Então, eu não vou definir um crime ou uma pena sem que a lei tivesse existindo. Já para as normas permissivas ou explicativas, elas também tem que seguir a sua regra. O princípio da legalidade, obrigatoriamente, eu preciso ter uma lei. Entretanto, na prática, o que acaba acontecendo é que os operadores do direito entendem por aplicação, principalmente das normas permissivas, de forma imediata, porque seja ou explicativa, se for favorável. A permissiva já é favorável, porque ela exclui a conduta criminosa. Já as normas explicativas, elas somente serão aplicadas se também forem para beneficiar. Por que eu estou falando isso? Ou por que eu dar essa definição? Porque a interpretação extensiva e a interpretação analógica, a legislação existe. E se a legislação existe, consequentemente, eu estou obedecendo o princípio da legalidade. Então, se eu tiver uma norma que eu tiver que interpretar ela, certo? E essa interpretação, ela puder ser mais grave ou menos grave, não é isso? Que é a interpretação extensiva ou interpretação restritiva, que nós vimos em aulas passadas, o que acaba acontecendo? Nas normas permissivas, por elas serem mais favoráveis, eu interpretando extensivamente, interpretando restritivamente, ou por analogia ou interpretação analógica, elas podem ser aplicadas. Já as normas complementares ou explicativas, na interpretação da norma, cai o princípio do indúbio pro réu, na dúvida favorável ao réu. Eu tenho sempre que interpretar a norma de forma mais benéfica. Só que esse ter, na realidade, na prática, ele não é um ter obrigatório. Isso vai variar muito de acordo com os valores sociais. Até porque, em aulas passadas, vocês já devem ter visto as fontes dos direitos. E o direito também se utiliza dos costumes, dos princípios gerais, da equidade, da analogia, para que eu possa, da jurisprudência, da doutrina, para que eu possa fazer uma interpretação da norma. Muitas vezes essas interpretações elas não são tão favoráveis, mas aí você vai dizer, mas eu estou fugindo do princípio da legalidade? Não, porque quando eu estou dentro de uma interpretação, a legislação já existe. Então, vai trazer para dentro do ordenamento jurídico de acordo com o entendimento jurisprudencial doutrinário. Vou dar um exemplo. O feminicídio, que é a prática de crime contra uma mulher por ela ser mulher, nós ainda não temos definidos. Existe a norma, cometer crime contra a mulher, cometer crime contra o sexo feminino. Nós ainda não temos uma definição específica ainda dos tribunais superiores sobre o que eu vou entender ou sobre o que eu vou interpretar de sexo feminino. Existem doutrinadores e posicionamentos jurisprudenciais que falam que, pelo menos atualmente, o
posicionamento majoritário, que tem o maior número de adeptos, é no sentido de que mulher, sexo feminino, tem que ser interpretado, olha, a legislação já existe, mas tem que ser interpretado de forma aonde eu restrinja o conteúdo dela para que eu interprete apenas como biologicamente feminino. Mas existem ainda doutrinadores e tem posicionamentos jurisprudenciais minoritários que fala que o sexo feminino ele tem que ser interpretado de forma extensiva, aplicando não somente ao sexo biológico, mas aquela pessoa que psicologicamente entende como sendo também do sexo feminino. E veja que eu estou dando o princípio da legalidade, a legislação existe. A interpretação extensiva, ampliando maior o conteúdo da norma, e restritiva, interpretação analógica ou analogia, eles vão de acordo com o que se tem. O correto é que somente a analogia ela pode ser para beneficiar, certo? Já a interpretação analógica, interpretação extensiva ou restritiva, isso vai ser variável de acordo com a sociedade, de acordo com o que os tribunais entendem como sendo válido. Se eu, por exemplo, nesse caso, se eu vou interpretar a mulher do sexo feminino apenas, restringindo a norma, ou se eu vou interpretar a mulher como sexo feminino e biologicamente e psicologicamente feminino. E aí eu amplio a norma dando uma interpretação extensiva. A legislação existe, eu obedeço o princípio da legalidade. A forma de interpretação é que é diferenciada. Então isso não viola o princípio da legalidade. As interpretações não violam. A analogia, ela viola. Porque para a analogia eu só posso utilizar para beneficiar, assim como nós estudamos nas aulas passadas. Então, o que significa dizer? A norma incriminadora, ela precisa obrigatoriamente eu ter uma lei para isso. Se eu não tiver uma legislação para isso, viola o princípio da legalidade. As normas permissivas, elas podem ter uma interpretação extensiva, restritiva, uma interpretação analógica, e isso vai de acordo com os entendimentos, com as fontes do direito, as denominadas fontes materiais ou fontes formais, dependendo do doutrinador que você estiver lendo, mas a legislação existe. Já a analogia para as normas permissivas, a analogia para a norma permissiva ela só pode ser de forma benéfica e não de forma prejudicial. Em relação às normas explicativas ou às normas complementares, segue a mesma regra. A interpretação extensiva ou restritiva ou interpretação analógica vai de acordo com o momento que a nossa sociedade vive. Já a analogia ela só pode ser para beneficiar. E por que a analogia só pode ser para beneficiar? Porque eu estou criando uma legislação que não existe. Só que eu estou criando uma lei, certo? Aplicando a um caso concreto uma legislação que não existe. Vamos dar um exemplo. Aborto de anencefalo não tem previsão legal. Então, isso é um entendimento jurisprudencial, certo? No qual o Supremo Tribunal Federal entendeu, e não é nem de anencefalo, nem que não tenha cérebro, mas é que há uma má formação do cérebro. Então, o anencefalo, a nomenclatura estaria equivocada. Mas o aborto, e aí eu vou vulgarmente colocar aborto de anencefalo para a gente compreender isso, o aborto de anencefalo não tem norma nenhuma que permite fazer isso. Não existe uma norma permissiva para isso. Isso é uma criação jurisprudencial, onde eu não reconheço a prática do crime de aborto para salvar a vida da gestante. Lá no 128, inciso 1º, quando ele fala para salvar a vida da gestante, ele não especifica de que forma é.
E aí, eu falei assim, professor, então o aborto de anencefalo é para salvar a vida da gestante? De certa forma, não, porque a gestante não está falecendo. O aborto de anencefalo é para salvar, e aí eles, por analogia, eles integraram, eles criaram uma norma, que eles não têm competência para criar uma norma, mas eles criaram uma ficção, uma norma permissiva, certo? Utilizando uma equiparação ao que nós tínhamos já definido em lei. Porque o 128, inciso 1, diz: não será considerado como crime o aborto praticado por médico para salvar a vida da gestante. A gestante não está falecendo, a gestante ela não está morrendo nos casos em que o feto tem o seu desenvolvimento da caixa craniana ou do cérebro fora da caixa craniana. Ela não vai morrer por conta daquilo ali. Porque se ela estiver morrendo por conta daquilo ali, eles podem abortar. Está dentro do 128.1. Mas aí eles fizeram uma equiparação de que salvar a vida da gestante, salvar no sentido de quê? Salvar psicologicamente, salvar pela dignidade da pessoa humana, dignidade dela de não ter que cuidar de um filho e tal. Então eles fizeram essa integração da norma. Então veja, eu não tenho uma legislação, a norma incriminadora não pode ser aplicada desse jeito. A norma explicativa, ela também tem que obedecer o princípio da legalidade. Mas aí eu estou criando uma norma. Posso criar uma norma? É criação mesmo que eu quero utilizar a palavra, porque eles não detêm competência legislativa para isso. O STF não tem competência para legislar. Então, como é que o judiciário aceita um posicionamento jurisprudencial no sentido de permitir o aborto quando o feto ele tem má formação, já que não tem norma para isso? Eles permitem isso através da analogia. E como isso é para beneficiar, e aqui o benefício não está direcionado para o feto, mas aqui o benefício está direcionado para quem cometeu o crime de aborto, e aí nesse caso seria o médico e seria a mãe que estariam praticando o crime de aborto. Então eles criam uma norma permissiva para beneficiar, para não condenar, para não dizer que a pessoa comete crime, porque aquilo ali é mais favorável. Então, no caso da analogia, eu posso, existe a possibilidade de uma definição de uma norma, não dentro de uma norma incriminadora, porque aí não vai caber, certo? Mas eu posso ter dentro de uma norma permissiva uma norma explicativa que seja para beneficiar o acusado. Só que dentro do artigo 1º não tem só o princípio da legalidade. Dentro do artigo 1º também tem o princípio da anterioridade. O que significa dizer isso? Não há crime sem lei anterior. Então, para que eu tenha uma norma incriminadora que determine crime, que diga que aquilo ali é ilegal, que diga que aquilo ali é ilícito, é necessário que essa norma seja anterior ao crime e considere-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Então, o que significa dizer? Que além do princípio da legalidade, você também tem um princípio da anterioridade. Vale dizer, aquela lei ela tem que existir antes da ação ou omissão, que eu considero como prática criminosa. Isso que é o princípio da anterioridade. Eu preciso ter uma norma definindo aquilo ali como crime. Não há crime sem lei anterior. E para a pena vai a mesma coisa. Não há pena sem prévia antes, anterior, cominação legal, lei. Então, seja para o crime, seja para a pena, obrigatoriamente essa legislação já tem que estar em vigência, certo? Ela não pode estar em período de vacatio legis, ela tem que estar em vigência, e essa vigência ela tem que ser antes da ação ou omissão, já que o artigo 4º considera praticado o crime no momento da ação ou omissão.
Então, os dois princípios que estão expressamente definidos dentro do artigo 1º do Código é o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. De forma subliminar, ou de uma interpretação desta norma, há o princípio previsto na Constituição Federal, que está no artigo 5º, mas não está no Código Penal, mas ele está na Constituição Federal, que é o artigo 5º, incisos 40, certo? Artigo 5º, inciso 40, que é o princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade significa que aquela legislação não pode ser aplicada anteriormente à sua vigência. Isso, de forma subliminar, a gente consegue interpretar dentro do artigo 1º, porque o artigo 1º fala para ter crime tem que ter lei, e essa lei tem que ser anterior, então significa que a lei tem que ser antes do crime. Se ela tem que ser antes do crime, ela não pode ser aplicada depois, ela não pode ser aplicada antes, ela não pode ser aplicada antes da sua vigência, ela só pode ser aplicada do dia da sua vigência para frente. Aí ela vai regular todas as condutas criminosas que sejam praticadas no dia da sua vigência para frente. Então, ela não pode ser aplicada para trás. E retroatividade é isso. Eu não posso aplicar a legislação para trás. Mas se nós observarmos o próprio artigo 5º da Constituição, em seu inciso 40, no artigo 5º, inciso 40, ele fala o seguinte: a lei penal não poderá retroagir, ou não retroagirá. Ou seja, ela não será aplicada para trás. E aí ela aplica em todas elas. Lei penal permissiva, incriminadora, explicativa ou complementar. Qualquer uma delas. Ela não pode ser aplicada para trás. Ela tem que ser aplicada para frente. Só que no artigo 5º, inciso 40, ele já dá uma exceção para isso. Ele fala assim: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar. Então, se é salvo para beneficiar, significa dizer o quê? Professor, eu posso aplicar uma legislação que esteja em vigência, mas eu posso aplicar ela antes da sua vigência? Pode. Quando que eu posso aplicar? Quando essa aplicação for para beneficiar o acusado. Quando for para beneficiar o acusado, eu posso, pelo princípio da retroatividade, aplicar uma legislação que seja mais benéfica a um caso anterior, a uma conduta que foi praticada anterior. Exemplo, vamos imaginar que eu cometa um crime dia 1º de janeiro, certo? No dia 1º de janeiro, eu vou ter uma pena para essa conduta criminosa de 5 a 10 anos. No dia 10 de janeiro, vem uma nova legislação, uma nova lei, dizendo que para aquelas condutas criminosas, a pena será de 3 a 5 anos. Anteriormente era 5 a 10, agora passou a ser 3 a 5 anos. Pelo princípio da legalidade, pelo princípio da anterioridade, essa legislação de 3 a 5 anos, do dia 10 de janeiro, ela só ia valer dali para frente. Mas a própria Constituição Federal, e não mais o artigo 1º, mas o artigo 2º do Código, diz que se for uma legislação para beneficiar, se ela tiver benefício, ela trouxer benefícios, ela pode ser aplicada anteriormente. E qual o benefício que ela traz? Ela traz o benefício de que a pena que anteriormente era definida de 5 a 10 anos, ela passou agora a ter uma pena de 3 a 5 anos. Então significa dizer que, mesmo que essa legislação entrou em vigência no dia 10 de janeiro, ela também pode ser aplicada para as condutas anteriores a ela, porque ela se torna retroativa, retroage, ela poderá retroagir. E quando ela poderá retroagir? Quando essa legislação
beneficiar o agente. Ela pode beneficiar trazendo uma pena menor, ela pode beneficiar alterando uma norma incriminadora, ela pode beneficiar alterando o preceito primário, alterando o preceito secundário, ela pode beneficiar tirando a conduta criminosa, aquela conduta criminosa não existe mais no ordenamento jurídico. Então, quando existir um benefício da legislação, eu aplico ela para trás. Quando existir uma nova lei, que seja posterior ao fato, qual é a regra? A regra é, se é uma legislação, eu tenho que obedecer o princípio da legalidade e anterioridade. Essa lei só pode ser aplicada a partir da sua vigência. Então, só vai ser aplicada para todas as ações e omissões que tenham sido realizadas posteriormente à sua vigência. Certo? Vai dali para frente. Legalidade, anterioridade e retroatividade. Ela não pode ser aplicada para trás. Ela só pode ser aplicada para trás num único caso, que é no princípio da retroatividade. Aí, quando é esse princípio da retroatividade? Esse princípio da retroatividade ele ocorre quando aquela legislação ela traz um benefício dentro do seu contexto, aonde eu posso aplicá-la para trás. Seja diminuindo a pena, seja tirando qualquer circunstância que vai agravar a pena, causas que aumentam a pena, tudo que seja mais prejudicial, que ela venha retirando, ela é aplicada de forma mais benéfica pelo princípio da retroatividade. No artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, ele fala que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar. Então, ele traz o princípio da irretroatividade, não retroagirá, mas, na sua exceção, ele traz o princípio da retroatividade. Já no Código Penal, essa definição ela está prevista no artigo 2 do Código Penal. E o que diz o artigo 2 do Código Penal? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, olha só, eu não posso ser punido se uma lei depois deixa de considerar aquilo como crime. Então, vamos imaginar, eu pego uma pessoa que cometeu um crime de homicídio, o Bruno do Flamengo, cometeu um crime de homicídio, legal, ele está cumprindo pena, ele está sendo punido, cumprindo pena, ele está sendo punido. Aí vamos imaginar que hoje vem uma legislação e diga, olha, não considero mais crime de homicídio como crime, deixo de considerar como conduta criminosa. Bruno não vai poder mais ser punido, porque a lei diz, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior, o Bruno não pode ser punido por homicídio, por uma lei posterior que disse que aquilo ali não é mais crime. E isso nada mais é do que o artigo 5º, inciso 40. A lei não retroagirá, não é lei posterior, a ação ou omissão, que define no artigo 4º. Então eu tenho uma lei posterior dizendo que não é mais crime. Pela regra, seria aplicada dali para frente. Mas pelo artigo 5º, inciso 40 e o artigo 2 do Código Penal, eu posso aplicar ela de forma retroativa. Eu posso aplicar ela a fatos anteriores. E o artigo 2, ele fala tanto, que eu falei anteriormente, ele fala tanto de exclusão do crime total, que é denominada abolitio criminis, quanto ele fala no seu parágrafo único de novatio legis in melius, uma nova lei que beneficia. Veja, eu retirar o crime beneficia? Beneficia, então retroage. Eu não tiro o crime, mas eu trago um benefício para o agente, dando uma pena menor, o crime continua existindo. O crime continua existindo, mas aí eu trago uma legislação menor, eu trago uma pena menor, como eu disse anteriormente, era 5 a 10, passou de 3 a 5. Eu aplico ela também de forma mais benéfica ao agente. E por que eu aplico ela de forma mais benéfica ao agente? Seja pelo artigo 5º, inciso 40, ou pelo artigo 2 do Código Penal. Tanto um quanto o outro se reportam sobre a possibilidade de eu aplicar a fatos anteriores.
Olha o que diz o parágrafo único do artigo 2. A lei posterior. Posterior a quê? Posterior à ação e omissão, que é a teoria da atividade, que considera aquilo ali como um fato criminoso. Tá. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitado julgado, ou seja, ainda que acabou o processo. Não vou aplicar somente quando o processo estiver existindo. Eu vou aplicá-la independente de qualquer coisa, seja durante o processo ou seja já depois ele é conhecido como culpado, depois ele já tendo a configuração e a afirmação de que ele cometeu uma conduta criminosa. Independente disso, eu aplico ela de modo anterior, aos fatos anteriores. Isso é a consagração do princípio da retroatividade. Então, resumindo, o que nós vimos hoje? Para qualquer tipo de norma penal, seja ela permissiva, incriminadora, de complementar ou explicativa, para qualquer uma dessas normas penais, eu tenho que levar como regra o princípio da legalidade. Certo? Qual é o princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, para que eu diga que o cara cometeu uma conduta criminosa, para eu aplicar uma norma penal, independente de qualquer que seja, essa lei tem que existir. E essa lei tem que existir antes. Antes do quê? Antes da ação ou omissão, que é o momento em que eu vou levar em consideração praticar a conduta criminosa, de acordo com o artigo 4º. Essa é a regra. Então tem que ter uma lei, essa lei tem que ser anterior à ação ou omissão. Artigo 1º em conjunto com o artigo 4º. Então, dessa interpretação, que é o princípio da legalidade do artigo 1º e 5º, 39 da Constituição, eu levo em consideração legalidade, anterioridade e irretroatividade. Porque se ela tem que ser antes da ação, ela não pode ser aplicada para trás. Porém, no artigo 5º, 40 da Constituição, inciso 40, e o artigo 2 do Código Penal, eles dizem que, quando existir um benefício para o acusado, elas podem ser aplicadas anteriormente, que é o princípio da retroatividade. Então, eu posso aplicar uma legislação antes da sua vigência? Posso. Quando? Quando essa legislação beneficiar o agente. E quando é que ela pode beneficiar? De qualquer forma, seja excluindo a conduta criminosa como um todo, que é denominada abolício crimes, é a exclusão, é a revogação total da norma incriminadora, seja através de uma nova lei que beneficia, renovatio legis in melius, ou seja, é uma nova lei que traz um benefício a gente. Essa legislação, ela não revoga a conduta criminosa totalmente, ela não revoga a legislação anterior, mas ela, em comparação com a legislação anterior, ela tem um benefício melhor do que a outra. Seja em pena, uma circunstância que seja mais favorável, qualquer coisa que o valha. Vocês vão entender ao longo do curso de vocês como é que se dá essas possibilidades. Se essa legislação, mesmo que seja posterior à ação ou omissão, mesmo que seja tirando a regra do artigo 1º, mas ela pode ser aplicada anteriormente porque ela é mais benéfica, ela beneficia, ela traz uma situação que vai melhorar a situação do agente. E aí, por conta disso, por ela beneficiar, ela pode ser aplicada anteriormente pelo princípio da retroatividade.